A graça e a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui hoje com uma presença ilustre, um grande amigo que Deus nos proporcionou conhecer. Que Deus abençoe muito a sua vida. Já compartilha e encaminha esse vídeo aí para pessoas que vão ser abençoadas. Está conosco hoje nosso querido irmão Jefferson Bezerra. Amém. Que alegria, Jefferson. Alegria para mim, né? Poder estar aqui com vocês na mesa, né? Poder trocar um papo, uma ideia, uma conversa massa. Para mim eu me sinto privilegiado estar aqui. A gente que é, Jefferson. Eu quero já começar, Jefferson. Antes de fazer a pergunta inicial que a gente faz sempre, eu quero começar já louvando a Deus pela sua vida, Jefferson. Amém. Você que inspira tantas pessoas, né? A sua história e o seu ministério, ele inspira vidas. Eu sou suspeito de falar, mas para mim, um camarada, eu quero registrar isso aqui. A pessoa que se doa para o Evangelho da forma como esse homem de Deus aqui se doa, para mim é louvável demais. E a honra de estar na mesa com esse homem, louvado seja Deus pela sua vida, meu irmão. Parabéns. Obrigado. Pelo seu ministério, por ser esse missionário, amém, por ser esse evangelista, por amar vidas. Amém? Amém. E agora vem a pergunta mais difícil. A gente diz que é a mais difícil porque todo mundo acha essa pergunta difícil. Quem é Jefferson Bezerra? Essa é difícil mesmo, viu? É difícil. Rapaz, eu sou um cara... eu acho que uma palavra que pode descrever Jefferson é superação. Que eu sou um cara que, há alguns anos atrás, há muito tempo atrás, é um cara que ninguém dava nada por ele, né? Um cara que viveu em meio a sarjeta. Mais na frente a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas é um cara que viveu em meio a sarjeta, em lugares que para muitos era lugar de fim ali, o fundo do poço. E me tornar quem eu me tornei hoje, é só Deus mesmo para fazer isso. Então, assim, se tem uma palavra para descrever quem é Jefferson Bezerra, essa palavra é superação. Porque, para a glória de Deus, a gente conseguiu superar tudo isso, palavras contrárias, pensamentos contrários, dificuldades, para chegar até onde nós chegamos. Estamos aqui, né, crendo de que vamos continuar para a glória do Senhor Jesus, mas superação é a palavra que me descreve. Bacana. Jefferson, você então, eu posso dizer, não sei se eu posso usar esse termo, você era um improvável. Isso, era um dos improváveis. Um dos improváveis, que ninguém dava nada, era o cara das drogas, da cachaça, da prostituição. E hoje a gente tá aqui, né, propagando o Evangelho de Cristo para a glória do Senhor Jesus. E a gente, eu falando contigo, a visão que eu tenho quando a gente troca essa ideia é só de evangelho. Você é um evangelista nato. Você ama o Evangelho. E essa transformação se deu por conta de você estar nessa fila aí dos improváveis. Então hoje você se doa para o Evangelho, é assim? Isso, é porque a gente conhece o outro lado da moeda, na verdade, né? A gente veio de lá e a gente sabe a necessidade que a gente tinha lá. Então, pelo fato de conhecer essa necessidade, pelo fato de conhecer o outro lado da moeda, a gente se doa por essas pessoas, sabendo de que por muitas vezes eu procurei solução e não encontrei. E a solução que eu encontrei, da vez que encontrei, foi em Cristo. Então eu tento transmitir para essas pessoas a solução para aquilo que eles precisam, né? A gente não precisa encontrar nossa solução no crack, na cocaína, na cachaça, no cigarro, não. Mas a solução que a gente precisa, aquilo que a gente necessita, é Cristo. Então a gente faz como Paulo, né? A gente, se possível for, a gente sofre dores de parto, mas a gente quer ver Cristo ser formado nas pessoas, que isso é muito massa, é extraordinário. Jefferson, eu queria que tu falasse um pouco sobre o teu encontro com Jesus. Aquele dia, aquele momento. Tu tem aí o que na lembrança? O que é que te vem à lembrança, mano? Rapaz, eu lembro, assim, como eu falei, né? Minha vida era meio complicada. E aí, teve um dia que... Esse dia, eu até me emociono quando eu lembro desse dia, porque é um dia que ficou muito marcado na minha memória acerca disso, né? Que foi... Eu sempre tive, como eu falei, desejo de sair das drogas, vontade, só que eu não encontrava força. E não encontrava quem me ajudasse. Porque por muitas vezes as pessoas preferem criticar do que ajudar essas pessoas assim. Então, eu não encontrava esse apoio. E o que acontece? Um dia eu saí, final de semana, bebi, me droguei e cheguei em casa muito angustiado. E quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu sentei no sofá
E eu comecei a chorar de verdade mesmo, um vazio dentro de mim, um negócio, um desespero dentro de mim. E eu comecei a chorar. E foi de madrugada, isso foi quando minha mãe levantou. Minha mãe levantou, olhou pra mim e perguntou: o que é que foi que aconteceu, meu filho? Por que você tá chorando? E aí eu olhei pra minha mãe e disse pra ela: mãe, eu queria sair dessa situação, só que eu não consigo. Eu queria parar, mas eu não tenho força, eu não consigo sair dessa situação. E aí foi quando minha mãe me abraçou. Isso dá até um nó na garganta, que foi quando minha mãe me abraçou, enxugou minhas lágrimas e disse: pode contar comigo, meu filho. Eu tô aqui para lhe ajudar. E naquele dia, naquele mesmo momento, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que bradou no meu coração já. E naquele mesmo momento eu coloquei na minha cabeça, eu disse: minha mãe tá passando por tudo isso, mas nunca mais eu vou ver minha mãe numa situação como essa. Nunca mais minha mãe vai precisar passar por isso. Aí eu fui dormir. Quando eu acordei no outro dia, um cenário propício para acontecer tudo de novo. Copa do Mundo, dia de jogo do Brasil. E aí eu levantei e eu digo: caramba, e agora? Mas a imagem da minha mãe de madrugada chorando ficou na minha cabeça. E no meu coração e na minha mente eu só dizia isso: minha mãe nunca mais vai passar por isso. E aí eu levantei, olhei para minha mãe e disse: mãe, hoje eu vou para a igreja. Vou entregar minha vida para Jesus, vou ser crente e vou fazer isso com a senhora nunca mais. Isso faz quantos anos já? Desculpa. Faz cerca de uns 12 anos. E aí eu falei para ela, né? Aí fui na casa da minha namorada, que hoje é minha esposa. Falei para ela: ó, Machado, eu vou para a igreja. E aí, se você quiser ir comigo, vamos. Se você não quiser, eu vou sozinho. Eu estava decidido realmente ir entregar minha vida para Jesus. E aí o que acontece? Quando eu cheguei na casa do vizinho, já estava o ambiente todo preparado, bebida, droga, cigarro. E eu olhei assim, bateu aquele choque de realidade em mim. E eu olhei assim, e ali a partir daquele momento já começou uma guerra dentro de mim constante, né? Entre a carne e o espírito realmente. A carne pendendo para essas coisas e o espírito, eu creio que era o espírito falando no meu coração. E aí eu consegui, graças a Deus, passar o dia inteiro sem beber, sem me drogar. Fiquei sentado, assisti o jogo. Quando deu 6 horas eu olhei e disse: eu vou para a igreja. Vocês vão? Aí minha mãe tinha bebido, minha mãe disse: eu não vou não. Aí minha esposa, que era minha namorada, disse: eu vou. E a gente foi. E aí quando chegou a gente fica naquele aperreio, né? Quando a gente vai decidido, quando chegou no culto eu já cheguei logo, vai fazer o apelo de que hora eu já quero entregar minha vida para Jesus logo. E aí quando o pastor fez o apelo, o pastor Josué, que eu quero deixar aqui registrado, mandar um abraço, um enorme abraço pro senhor, pastor Josué, que foi o meu primeiro pastor, foi o cara que tirou meus carrapichos, que cuidou de mim, que me deu colo, que me colocou no braço, que me impulsionou. Eu acho que você até conhece o pastor Josué. Conheço. Foi um dos caras que mais me, como é que eu posso dizer, mais me municiou de conhecimento. Onde tinha congresso, palestra, tudo que ele podia me levar, ele me levava. Então eu quero deixar registrado aqui, pastor, a minha gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor fez por mim. Eu sou grato. Se eu sou o que sou hoje, primeiramente por causa de Cristo Jesus, né, que fez o que fez por mim, e por causa do Senhor, que um dia acreditou em mim também, que depositou uma moeda de confiança em mim, me abraçou, cuidou da minha família, da minha casa, e me impulsionou, né? E foi lá com o pastor Josué que eu comecei meu ministério. Foi lá onde eu fui apresentado como obreiro, foi lá onde eu fui apresentado como diácono, e foi lá onde tudo começou. Lá no pastor Josué a gente já fazia trabalhos nas ruas. A gente tinha um projeto chamado Loucos por Jesus, que a gente inventou lá. E a gente entregava comida na rua. Acho que João participava, João tá aqui do nosso lado, João participava, né? A gente tinha faixa, camisa, a gente ia pras ruas, evangelizar nos sinais, vinha andando na Itapetinga a pé, era muito massa. Em 12 anos atrás, o senhor marcou um encontro com você. Foi. Ei, que bacana, né? Aí já existia essa vontade, essa necessidade de levar esse evangelho. Isso. Já existia um evangelista querendo sair das 4 paredes. É assim que tem sido a sua vida, né, Jefferson? Eu tenho conversado com o pessoal esses últimos dias, eu tenho dito que minha vida tem sido bastante corrida, porque estava conversando com o João, eu estava dizendo, a gente tem que implantar Jesus nessa galera, não discriminando, até porque eu também faço isso, mas
Para pregar em igrejas já existe muitas pessoas que se disponibilizam para estar nas igrejas. Mas nas ruas, são poucos que se disponibilizam a estar lá, a correr o risco, a correr o perigo, a estar encontrando, dando de frente com pessoas que às vezes não lhe recebem bem, mas você tem que estar ali com a palavra branda, abraçar. Então assim, essa chama que arde no meu coração eu gosto muito de estar ministrando nas igrejas, mas a rua é a minha casa. Eu amo as ruas. Você chegou agora no tema da nossa conversa, não me envergonhe do Evangelho, ainda que isso me traga sofrimento. Esse é o contexto, né, da mensagem. Eu quero que você traga um panorama desse versículo aí, e eu sei que isso é a tua vida, né? Esse versículo, quando você falou um tema, eu disse, não, ele é essa pessoa, né? Não me envergonhe do Evangelho. Faz um panorama pra gente aí, Jefferson. O tema se encontra em 2 Timóteo, né? Eu estou até com a Bíblia aqui. Só para onde eu vou, levo ela. 2 Timóteo 1:8, né? Assim sendo, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim. Como Paulo para mim, depois de Jesus Cristo, na Bíblia, Paulo é o cara, mano. Porque Paulo é um cara que eu me espelho, né? Paulo é um cara que ele não andou com Jesus, diferente dos outros. E foi um dos caras que mais escreveu acerca de Jesus, foi um dos caras que mais apresentou Jesus de uma forma assim. Paulo estava escrevendo, nesse contexto que a gente está falando, Paulo não estava deitado numa rede, em casa, no ar-condicionado. Paulo não estava livre, não. Pelo contrário, Paulo estava numa masmorra, preso. E Paulo era um dos caras mais incentivadores da igreja. Paulo preso numa masmorra. E Paulo escreve a última carta dele, né? Essa foi a última carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. E aí, ele escreve essa carta a Timóteo. Paulo é extraordinário. Paulo preso, ele escrevia pra galera lá fora, alegrai-vos, mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos. E Paulo, ele escrevendo a Timóteo, preso em uma masmorra, né? Ele já sabendo que estava prestes a morrer, Paulo, como é que eu posso dizer, ele querendo passar o cajado para Timóteo, né? Tá aqui, Timóteo, agora você que vai assumir. Uma nova liderança, isso. Né? Isso é muito louvável. Tá aqui, Timóteo, é você que vai assumir agora a liderança, então eu quero preparar você. E Paulo municiou Timóteo disso aí. Ele deu as cartas de como Timóteo deveria se portar, por onde Timóteo deveria ir. E uma das coisas que Paulo falou para Timóteo foi isso aí, né? Que ele não deveria se envergonhar do evangelho, mesmo que isso fosse sofredor, porque Paulo disse que o prazer dele era esse, sofrer pelo evangelho de Cristo Jesus. Esses dias alguém disse, eu ouvi, eu não sei se foi um vídeo, eu vi em algum lugar, que Paulo tinha a oportunidade de bater a real para Timóteo e dizer, olha, você vai sofrer. Mas ele disse, olha, não se preocupa não, sofra pelo evangelho. E eu acho que o que é mais louvável é isso. Eu falava ontem com minha pastora acerca de um lugar. Tudo é um lugar. E quando se fala de um lugar, se fala de um entendimento. Eu penso assim, Paulo levou a Timóteo o entendimento, olha, viva por evangelho. É o mesmo Paulo que fala, homem, meu morrer é ganho, eu estou em Cristo, né? Então essa visão evangelística, essa visão... E eu lembrava também que Paulo fala da Santa Ceia sem ter estado na Santa Ceia. É você vivenciar algo em Cristo, é você estar no lugar. Eu louvo a Deus pela vida de Paulo, porque Paulo ele se acha na condição de dizer assim, sede meus imitadores. Eu admiro muito isso. Paulo tinha todos os motivos para dizer assim, ó, galera, vocês fazem o seguinte, imitem a Jesus, que vocês imitando a ele tudo vai dar certo. Mas Paulo, ele tinha o caráter de Cristo tão formado nele, que ele chega a esse ponto de dizer isso, né? Ó, sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo era tão extraordinário que ele, em um certo momento, ele olhou assim e disse, rapaz, tudo que eu tenho aqui, tudo que faz parte de mim, eu considero tudo isso como esterco pela excelência do Evangelho de Cristo. Paulo está dizendo, para mim, isso aqui é tudo... É isso mesmo que você pensou. Paulo disse, isso é tudo besteira, né? Esterco é esterco mesmo. Ele foi na real mesmo, esterco mesmo. Por amor ao Evangelho. Por amor ao Evangelho de Cristo, isso é muito massa. Então hoje você está aqui, tem pessoas inclusive que olham para Paulo e meio que destacam o fato do espinho na carne de Paulo, né? Tem pessoas que destacam a falta de fé de Pedro, ou a falta de crer de Tomé. Pessoas que só olham, são pessoas de fato pragmáticas, né? Que só olham um lado, mas o próprio Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, olha, você vai sofrer. O que eu mais amo no Evangelho é porque o Evangelho ele não tem intenção alguma de omitir uma verdade.
omitir uma verdade. O que Deus quer de mim, o que Deus quer da gente é que a gente morra mesmo, mas morra para viver nele. Então eu vejo sua vida, meu irmão, e as pessoas que lhe acompanham, os seus líderes, né? Aqui a gente falou do pastor Josué, ao qual eu também mando um abraço. A gente tem a convite de vocês, estivemos algumas vezes lá. Missão Betel. Isso, era bênção demais. A gente ia com muita alegria, porque a gente sabia que era uma igreja cristocêntrica, uma igreja que, enfim. Eu louvo a Deus porque essa visão de Paulo, escrevendo a Timóteo, e Paulo, antes de escrever, foi as suas últimas palavras mesmo, né? Eu quero só trazer um tópico aqui para a gente mastigar um pouco. Paulo diz assim, olha, você traga o livro e traga a capa. Aí tem um contexto nas entrelinhas desse versículo, que eu queria mastigar com você aqui, é que ele diz assim, venha antes do inverno. E a Bíblia não relata se de fato Timóteo chegou ou não antes do inverno. A Bíblia não relata. Mas ele fala da necessidade e ele diz mais, traga Marcos, que ele me é útil. Eu preciso estar com ele. Paulo era um homem que entendia que tinha que passar esse bastão, assim como você disse, mas em momento algum ele se nega a falar das dificuldades do Evangelho. E é esse tópico que eu quero mastigar com você. Você que está preparando uma geração aí, eu sei que você é liderança, e acaba que quando a gente é liderança, a gente é muito visado. A gente é espelho, né, para uma geração. Eu queria que você trouxesse para a gente aqui, Jefferson, um panorama da geração atual. Deixa eu abrir só mais um parênteses que eu estou falando muito. Você que está à frente de uma geração pilhada. Eu acompanho muito pelas redes sociais, é uma galera que busca, intensa. Então, traz um panorama para a gente aí. Como é que é liderar? Como é que é o coração desse povo? Como é que tá? Rapaz, é complicado até a gente falar assim sobre isso, porque a gente vive tão intenso que às vezes a gente não tem momento de registrar essas coisas, né? Como eu tenho falado dessa geração, a gente tem apresentado, a gente tem vivido, tem comungado dessa galera, é que a gente tenta apresentar pra galera como eu falei pra você, eu me espelho muito em Paulo. Paulo é um cara pra mim que foi um cara extraordinário, apesar de não ter andado com Cristo, o cara... Então assim, a gente apresenta muito isso pra galera, pro pessoal acerca disso, e também eu não me abstenho de apresentar pra galera a dificuldade do Evangelho. Justamente por isso que a gente impulsiona, o meu maior impulsionamento ao pessoal não é que eles amem, entre aspas, como é que eu posso dizer, que eles amem e se matem pela igreja instituição, mas que se eles amem e se matem pelo Evangelho de Cristo Jesus, que foi ele, por esse motivo que nós somos chamados. Inclusive, o que eu falei para você aqui antes de a gente começar, uma frase que nós carregamos, estampada, e onde a gente carregar ela, é que a bandeira do Evangelho ela seja erguida no mais alto mastro, acima de qualquer placa congregacional. Eu tenho minha igreja, tenho os meus pastores, que quero mandar um abraço também, meu pastor Tiago, a missionária Nadine, que estão cuidando de mim, da minha família. São pastores excelentes. E eu amo minha igreja, amo meus pastores, mas eu deixo bem claro que eu ergo a bandeira da minha denominação, mas acima dessa bandeira eu ergo a bandeira do Evangelho de Cristo. Então assim, nós temos que ser loucos mesmo pelo Evangelho, temos que amar o Evangelho e temos que impulsionar essa galera. A gente tem que implantar Cristo nas pessoas, como eu já falei aqui de Paulo, né? Paulo disse, a minha intenção é ver Cristo ser gerado em vocês. Então a minha maior intenção é essa. Eu passo pra galera lá da igreja, passo pra galera lá do projeto que a gente faz, é que a gente precisa ver Cristo ser gerado nas pessoas. Independente de qualquer situação que a gente tenha vivido, independente das dificuldades que a gente passa, se a gente transparecer Cristo, eu acho que as coisas fluem melhor, andam melhor, e assim vai. Jefferson, beleza. Eu quero ainda pegar nesse gancho dessa pergunta, porque assim, acaba que você lida com jovens, lida com uma geração mais jovem, tanto no projeto como na igreja. Eu queria que você, como líder, trouxesse um panorama de como é que você tem visto o coração do povo. Porque assim, de fato, a gente tem vivido um tempo bem intenso, como você colocou muito bem aqui, e a igreja anseia pelo arrebatamento. A igreja, inclusive, faz ligação dos fatos que vem acontecendo a um provável arrebatamento. E há uma ansiedade boa, né? É uma ansiedade boa, não é aquela ansiedade ruim.
é ansiar, né? É o maranata, de fato. A hora vem mesmo. E como eu disse, você lida com esses jovens. A gente acompanha muito os projetos e a sua vida. E como é que está o coração do jovem? O jovem, de fato, ele está ansiando, o jovem está esperando. A gente saiu agora há pouco de uma pandemia e, de fato, foi muito difícil, né? Porque algumas pessoas perderam algumas pessoas e algumas pessoas ficaram aflitas, adquiriram traumas. Eu queria que você trouxesse um panorama de como é que você, como liderança, a gente sabe que você lida com pessoas. Como é que você vê, como é que está o coração do jovem em relação ao reino. Traz um panorama para a gente. Rapaz, eu posso até ser criticado pelo que eu vou falar agora, mas de 100% eu creio que 50% anseiam isso aí. Estava conversando com o João esses dias e eu estava falando para ele a situação que... Pronto, segunda-feira mesmo lá no projeto, lá no LDN, para quem não conhece o LDN é um projeto de rua que a gente faz e eu ministrei lá segunda-feira, eu falei para o pessoal o seguinte, eu digo, quando a gente iniciou, novidade, todo mundo tava lá e tava muita gente e agora tá começando aquela decadência, poucas pessoas, mas eu falei pra galera, eu não desanimo por causa que isso está acontecendo, pelo contrário, eu muito me alegro pelo fato disso estar acontecendo, porque a Bíblia fala que passarão céus e terra, mas a sua palavra ela não há de passar. Isso são cumprimentos da palavra do Senhor Jesus. O amor de muitos esfriando e assim vai, né? Então, eu falei pro pessoal o seguinte, que infelizmente, ou felizmente para alguns e infelizmente para outros, né? Felizmente para um, infelizmente para outros, vai chegar o dia em que alguém vai estar trancado no seu quarto, vai estar chorando aos prantos, e talvez ele possa até verbalizar, ou no seu pensamento ele pode pensar, dizendo, caraca, como eu queria que hoje tivesse um LDN, como eu queria que hoje tivesse culto naquela igreja, e infelizmente ele não vai conseguir mais participar disso aí. De duas, uma, ou pelo fato da igreja ter sido arrebatada, ou pelo fato da igreja estar sendo perseguida. Porque, mano, é muito massa. Agora, a sensação que eu tinha, não sei se você pensa diferente, a sensação que eu tinha é que pós-pandemia, a galera ia voltar, os cultos que a gente fazia, os cultos por live, o pessoal ficava naquela, né? A pessoa sentia que o povo queria voltar para a igreja. E parece que não é isso. Eu não sei se se é uma opinião só minha. Cara, no tempo da pandemia, como a gente diz, eu fiquei instigado, sabe? Eu fiquei alegre demais, porque a gente vai observar o cenário dos avivamentos que aconteceram, avivamento do País de Gales, que são os mais conhecidos, das Ilhas Fiji, da Rua Azusa, e a gente vai ver que os avivamentos aconteceram quando, em meio a um cenário caótico, sim, em uma crise política, social e econômica, o País de Gales estava, uma crise instaurada no País de Gales. Deus levanta, Evan Roberts vai lá, Evan Roberts começa a pregar o evangelho. Quando Evan Roberts começa a pregar o evangelho, o cinema fecha, a barra fecha, o povo começa a aceitar Jesus e o País de Gales é incendiado pelo poder de Deus. E aí quando eu me vi na pandemia, começou aquelas coisas tudo, preço subindo, todo mundo fechado, e eu digo, tá instaurada no Brasil o quê? Uma crise política, social e econômica, a guerra lá entre o governo, e eu disse, o avivamento tá chegando, mano. Existe uma promessa sobre a nossa nação. Um dos avivalistas do século XX, Billy Graham, ele profetizou isso sobre nossa nação, né? Ele estava em uma sala orando sobre a bandeira do Brasil, e alguém perguntou para ele o porquê ele estava orando sobre aquela bandeira, e Billy Graham chorando, quase cego, já perto da sua morte, Billy Graham olha e diz que porque será desse país de onde virá o próximo avivamento. E eu creio nesse avivamento, que Deus, eu creio no que Deus tem para fazer na nossa nação, no Brasil, entendeu? E quando eu vi a pandemia, eu me alegrei, pô. Eu digo, caraca, Deus vai derramar uma onda de poder tão grande sobre o Brasil que vai varrer tudo, mano. E eu fiquei alegre, sabe? Só que aí a gente se deparou com outra realidade. Quando as igrejas estavam fechadas, a gente viu o anseio das pessoas querendo ir para a igreja. Sim. Quando as igrejas abriram... o pastor teve que ir buscar. O pessoal não quis mais ir. Eu digo, caramba, mano, e agora? Isso foi universal. Eu acho que todas as igrejas sofreram com... Enfim, você vê que
de fato, a gente pensava isso, né? A gente achou que aquilo ali seria um motivador, né? Não, agora vai acontecer, agora a galera vai vir, a saudade tá batendo. Eu fiz até um vídeo no meu Instagram, pô, tem um vídeo lá, eu acabando com a camisa do Brasil, todo animado, dizendo, Deus vai derramar uma onda de poder sobre o Brasil, que nada. Pessoal. Mas a culpa não foi de Deus, né? Lembrando aqui, galera, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa, né, mano? Que a gente... Enfim, estamos aí, eu quero voltar pro texto, porque você falava aí por alto aí do projeto LN, quantos anos já tem o LN? 6 anos, né, João? 6 anos. 6 anos. Aí você lida, eu quero aqui pegar um gancho aqui, porque é Evangelho, Paulo, Timóteo, LDN. Você tá ali em um lugar onde pessoas improváveis também, porque eu acho que tem muito disso, né? Tem. O improvável camarada que se acha indigno, ele vai lá, escuta uma palavra de Deus através da vida das pessoas que ali ministram e Deus alcança. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. 6 anos, qual é o apanhado que você faz desses 6 anos? Que eu achei muito bonito você dizer aí que você se alegrava. Isso vai meio que na contramão do óbvio, do normal, né? Porque assim, a gente entende, isso é uma cultura nossa, isso aí é uma cultura errada, que a gente trouxe desde dentro das igrejas, onde o culto parece que só era muito animado quando dava muita gente. E parece que Deus só ia para o culto quando tinha muita gente. Aí acaba que a nossa tendência, eu não sei se isso é tendência ou cultura, é que nos nossos projetos, nos nossos eventos, a gente leve isso também. Aí você vem na contramão aí, traz isso é mais do que uma mensagem, isso é um conselho para que a pessoa se alegre. Se alegre, porque tudo tem o seu tempo. Você iniciou essa conversa aqui hoje falando sobre isso. Foi a primeira frase, na verdade, que você disse na noite de hoje. Tudo tem o seu tempo. Então, a pessoa que chega ali, ouve o Evangelho, traz pra gente um apanhado do que ela encontra no LDN. Rapaz, tem uma frase que eu ouço muito da galera lá. Principalmente dessa galera improvável, né? Muita gente me procura às vezes e diz assim, eu gosto de vir pra cá porque aqui, isso é muito forte. Eu gosto de vir pra cá porque aqui é onde eu consigo ouvir a palavra sem ser julgado pelo que eu sou. E eu não queria entrar nesse assunto, sabe? Mas eu vou abrir um parênteses aqui. Infelizmente, hoje a gente observa a religiosidade ainda opera muito em algumas igrejas, em alguns lugares, e a religiosidade, ela mata. Então, muitas pessoas hoje têm medo de chegar até as igrejas justamente por causa disso. E foi aí onde nós começamos, sabe? O meu pensamento, Ed, foi esse. Eu disse, pastor, já que a gente tem uma dificuldade de trazer as pessoas para a igreja, deixa eu fazer o seguinte, a nossa igreja não trabalha com célula, mas deixa eu criar uma célula na minha casa, porque eu levo meus amigos para minha casa, ganho eles para Jesus e trago eles para a igreja. O pastor disse, tá certo, pode criar. É uma ideia. E aí a gente criou. Isso é uma ideia para você aí que quiser fazer, cria uma célula na sua casa, reúna seus amigos, faça lá um café, uma janta, um negócio, um banquete assim. Tem que ter um cuscuz. Se não tiver, o crente não vai. Na verdade, não é os crentes, a galera não vai, tem que ter um cuscuz, um negócio por trás, né, de tudo. E aí, a galera começou a ir, e a gente começou com 7 pessoas, 3 segunda-feiras depois, que era na segunda-feira, já não cabia mais de pessoas na sala da minha casa. Já tava começando a ficar gente na área e tem até umas fotos no meu Instagram, a galera lotada a sala lá, gente comendo pipoca, assistindo filme. E aí a galera tinha que ouvir Jesus. Vamos comer pipoca, vamos pipocar Jesus aqui pra galera. E aí foi quando despertou esse desejo. Eu digo, não, vamos pra uma praça, pô. E a minha intenção era reunir só aquela galera mesmo na praça ali, fazer o culto e a gente foi pra praça. E quando a gente chegou na praça, a gente encontrou as dificuldades. E a dificuldade era... Não, para fazer aqui na praça você tem que ter autorização disso, daquilo, Secretaria de Esporte e tal, não sei o que. E aí entra aquilo que a gente estava conversando no início. Se você não meter a cara e não correr atrás daquilo que você almeja, ninguém vai correr por você. E aí eu disse, caramba, e agora? Aí eu chamei o segurança, o vigia lá do espaço onde a gente fazia, eu disse, onde é que eu encontro a secretária? Ele disse, eu encontro a secretária em tal lugar. Como é o nome dela? O nome dela é tal. Eu digo, que dia ela tá lá? Tal dia e tal hora. Eu digo, beleza. Fui num amigo meu, digo, tem como tu redigir um ofício pra mim? Pra quê? Eu fui e falei pra ele, secretária de esporte, solicitando o espaço tal hora.
Beleza. Tirei lá pra Ribeira. Saí lá pra Ribeira, cheguei lá na Ribeira. Acho que, não sei se ela era secretária de esporte, sei que ela tava lá nesse dia. Procurei ela lá quando cheguei. Era um rapaz nesse tempo. E aí, eu apresentei pra ele, né? Projeto, expliquei pra ele. Eu disse, não, a gente não só quer fazer um culto mesmo lá com a galera. Tem uma galera que não cabe mais na sala da minha casa, a gente quer fazer um culto. Ele disse, não, beleza, pode fazer. E aí a gente já conseguiu autorização, voltou. E eu disse, vamos divulgar o culto, né? Pra ver se a gente consegue alcançar mais pessoas. E aí tinha 47 pessoas nessa nossa primeira reunião. Dessas 47, 17 entregaram sua vida para Jesus. E aí foi onde, quando aconteceu isso, foi onde explodiu assim. E aí eu digo, não, a gente não pode parar. E a gente começou. E aí a gente, desses 6 anos, isso aqui é incrível. Parece até que é uma coisa. Tem gente que não acredita muito não quando a gente fala, mas desses 6 anos inteiros que a gente tá lá, só teve uma reunião que a gente fez que ninguém aceitou Jesus. Das outras, era 17, 15, 37, 28, 27, 2, 1, mas sempre tinha alguém. Quando eu achava que não ia vir ninguém, lá vem uma galera, todo mundo entregando sua vida para Jesus. E aí eu quero abrir um parênteses aqui bem rapidinho, e aí esclarecer algo que a galera muito me pergunta, que é, poxa, vocês ganham, as pessoas, até somos criticados por isso. Vocês estão pregando aí e tal, o pessoal que aceita Jesus, vocês fazem o quê? Eu digo, meu irmão, aí a gente vem para Paulo, né? Aí o que a Bíblia diz? Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Cristo. Tomou uma proporção tão grande, eu não imaginava que o projeto iria tomar essa proporção, mas tomou uma proporção tão grande que acabou que a gente não teve como plantar, regar, colher. Aqueles que a gente consegue trazer para perto, como eu falei, a gente não levanta a placa de igreja, e quando o pessoal aceita Jesus, o meu conselho é, procure a igreja mais próxima da sua casa. Se você não conseguir, se você não quiser ir, entre em contato com a nossa equipe, a gente vai enviar alguém para sua casa, vai pegar você, vai levar você na igreja mais próxima da sua casa, vai apresentar você ao pastor, para o pastor cuidar de você. Mas se você não quiser, tem uma igreja ali de portas abertas que eu posso passar, pegar você e levar você lá para a minha igreja. E aí, a gente é muito criticado por isso, pelo fato de dizer que a gente só prega, o povo aceita e vai... Vamos, eu sei que não precisa, você não precisa disso, mas vamos fechar uma brecha. O LDN não é uma igreja. Isso, não é uma igreja. Fechar uma brecha aqui, né? Não isso. É uma igreja, você está deixando bem claro. O LDN não é a igreja, o LDN é um projeto evangelístico, onde o maior intuito ali é ganhar vidas para Jesus. Eu aprendi uma coisa e Deus me deu uma frase um dia que eu compartilhei com a galera, que eu vou falar até olhando para a câmera aqui para você anotar essa frase. A frase é o seguinte: o reino se movimenta quando nós nos movimentamos, porque o reino está em nós. Então o reino ele só se movimenta quando nós estamos em movimento, porque o reino ele está em nós. Então assim, o LDN é um projeto evangelístico quando a gente movimenta o reino para trazer vidas para Cristo. Foi uma estratégia que Deus me deu de trazer as pessoas para Jesus. É difícil, hoje em dia é muito difícil ainda você ver uma pessoa que não é evangélica, do nada a pessoa dizer eu vou para a igreja e chegar e sozinho, vestir a roupa e ir. É muito difícil. Já na rua, como a gente faz lá, é mais fácil a gente conseguir concentrar essa galera. Chegou um tempo que a galera me criticava muito também por isso. A gente fazia uma roda lá, a galera começava a cantar e de repente a galera começava a fumar maconha por trás. Como é que pode vocês aqui pregando a palavra, ficar fumando maconha, manda os caras fumar não sei aonde? Eu digo, deixa o cara fumar a maconha dele aí, uma hora a palavra vai chegar, vai bater e ele vai parar. E aí... Isso é religiosidade, né? Isso. É um pouco de religiosidade, né? Uma pessoa que, diante de uma situação dessa aí, a pessoa arruma ainda um tempo pra fazer um julgamento, é uma pessoa religiosa. A gente era muito criticado por isso, que a galera ficava fumando maconha lá às vezes. Eu dizia, não, deixa o cara fumar a maconha dele aí. Varão, só faz o seguinte, afasta só um pouquinho, porque aqui tem família. Quando tu fumar, tu volta pra cá pra roda e ouve a palavra, pô. Jefferson, desculpa a ponte que eu vou fazer, mas você tinha propriedade para tratar com pessoas improváveis, porque você mesmo disse que era um improvável. Então fica mais fácil, né, Jefferson? Você conhece o coração daquela pessoa que tá ali. Porque ainda que fumando maconha, ela tá ali. Essa era a nossa intenção de... Pronto. Lá no projeto a gente consegue fazer coisas que na igreja talvez não possa fazer. Segunda-feira agora tem um amigo meu que ele congregava comigo, era liderado meu, tava afastado. E ele gostava muito de cantar. E aí segunda-feira ele tava lá no LDN de bermuda, de sandália. Eu disse, vem cá, varão, tu vai cantar. Ele, é sério? Eu disse, ele tirou os brincos. Eu disse, precisa tirar o brinco não, pô. Vem cá, você vai cantar. Ele, é sério mesmo? Eu digo, vai, pô.
E aí ele cantou, chorou. A primeira palavra que ele disse quando pegou o microfone, eu olhei para João e falei, João, eu fiz isso propositalmente. João disse, por quê? Eu disse, o meu intuito é fazer ele sentir saudade do lugar que ele nunca deveria ter saído. Aí João disse, ele vai voltar hoje, quer ver? Quando ele pegou o microfone, Ed, foi automático. Ele disse, eu tava com saudade disso aqui. E aí ele cantou, saiu. Quando ele saiu, que eu fui ministrar a palavra, eu falei pra ele, eu digo, eu fiz isso aqui com você propositalmente. E aí eu ministrei pra ele. Eu disse, porque o intuito aqui era fazer você sentir saudade do lugar que você nunca deveria ter saído. E aí ele voltou pra Jesus. Ontem ele já estava no culto com a gente. Então, são pessoas improváveis que talvez chegasse a algum lugar de bermuda, ou não sei da forma que ele chegou, ou talvez ele não fosse bem recebido, não fosse acolhido. E lá não, a gente abraçou, a gente acolheu, trouxe pra perto. E às vezes a gente até é criticado justamente por isso. Como é que você bota um cara desviado pra cantar? Ele não tá cantando música do mundo, o cara tá cantando aqui um louvor de adoração. Será que o cara não pode cantar um louvor? Ele é proibido? É complicado, né? A gente tem muito cuidado, né, Jeff, de tratar esses assuntos assim, mas isso é uma realidade. Desculpa lhe interromper, eu tenho um cuidado em colocar alguém para ministrar a palavra. Um louvor não, um louvor você vai cantar um louvor, a gente conhece ali, mas em termos de pregar, de ministrar algo ao coração das pessoas, a gente tem um pouco mais de cautela, porque a gente sabe que a palavra ela tem poder para matar e poder para dar vida. Sim. Então se a gente coloca qualquer pessoa ali para falar, a gente tá, ao invés de frutificando, a gente tá matando aquelas sementes. Eu falava, você me entendeu, eu falava que a gente tem muito cuidado de falar desse assunto, porque pessoas não veem isso como uma realidade. Eu quero rapidamente aqui falar de um testemunho, ou um testemunho, que eu passei. Eu estava em uma igreja, lógico que eu não vou falar o nome, e o pastor presidente dessa igreja chegou, e a gente fala isso aqui, mas fala com muito cuidado, que essa palavra chegue sempre às lideranças com uma palavra não de exortação, quem somos nós, mas... Nem de crítica, uma palavra de alerta, né? Isso, porque eu abro outro parênteses, está tão difícil você levar uma pessoa para a igreja, e assim, muitas das vezes a igreja ela é culpada disso, porque ela se revestiu dos dogmas, das religiosidades, das práticas internas e esqueceu que ali é uma vida. E eu estava nessa igreja, e eu já era diácono, e eu estava dirigindo um culto domingo, uma igreja pequena, mas cheia. Tá vendo que a gente sempre fala da igreja? E o pastor presidente entra. Existe uma prática que a gente sempre faz, a gente levanta a igreja, e eu já tinha a frase pronta. Tem chegado nosso pastor, fulano de tal, falava o nome todo incompleto. Fulano de tal, o qual nós passamos a liderança do trabalho para ele. Esse pastor pegou o microfone e disse, olha, na minha presença, isso de público, na minha presença ou na minha ausência, quem está na direção sou eu. Você é o que? Isso de público, de microfone. Misericórdia. Você é o que aqui? Aí eu tenho um problema, quando eu fico nervoso, eu começo a rir. Aí eu dei uma risadinha assim de lado, eu digo que eu sou nada, eu não sei o que eu sou não. Aí eu disse, eu sou diácono. Eu fiz nessa igreja, e falou o nome da igreja, nessa igreja, diácono não fica no púlpito, desça, isso tudo no microfone. Então eu lembrei desse testemunho porque é tanto cuidado que a religiosidade impõe. Você não entrega o microfone para um desviado, olha que palavra pesada, um desviado. Quem sou eu para falar esse termo, desviado? Quantas vezes nós paramos, quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós se vemos e nós olhamos para si e dizemos, meu Deus, eu não sou digno de estar aqui não. A gente se conhece. Aí quando você falou esse exemplo, eu lembrei, quem somos nós para dizer, você entrega um microfone para um desviado cantar? Aí eu citei esse exemplo porque eu estava lá dentro, eu era obreiro. Não era desviado, né? Não era desviado, mas não podia estar ali. Então são exemplos que a gente prefere até virar a página e seguir, né? A galera até fala um jargãozinho que a galera fala que a ovelha perdida não volta para casa com medo do julgamento das 99, né? Isso aí quando se fala de religiosidade. Eu não gosto muito de entrar nesse assunto não, porque quando a gente fala sobre isso, a gente bate de frente com muita gente. Sim. Então assim, a galera só quer um pé, né? Então, vamos voltar para... vamos pro evangelho. Vamos pro evangelho, que o evangelho é mais importante. Tomar um cafezinho aqui. Ô, papai, por favor. O camarada veio aqui da outra vez, ele fez, isso aqui é de plástico? Eu digo, não, irmão, pode comer, isso aqui é pra gente comer mesmo durante a conversa. Jefferson, outra coisa. Você falou aí que tudo começou na sua casa.
eu quero explorar um pouquinho disso aí, porque a gente está num ambiente de mesa, certo? E mesa nos arremete muito à comunhão. A gente precisa ter uma mesa, a gente precisa estar em comunhão. A gente precisa trocar essa ideia, rir, brincar, gravando ou não. A gente precisa disso. Eu costumo dizer que a mesa ela tem algo muito especial. Ela nos nivela. Eu poderia ser presidente do presidente do presidente, da liderança, e você poderia ser o liderado do liderado do liderado. Mas quando a gente senta à mesa, a gente somos um. Ela nos nivela. Não tem mais, nem menos, nem o que... Enfim. E sentar à mesa é algo que Jesus fazia muito. A mesa é algo muito... É uma realidade muito que a gente vê no Evangelho. E você falava que o LDN ele começou na sua casa, né? Começou ali para assistir o pessoal. Foi um ambiente de comunhão, né? 6 anos atrás. E hoje a gente tem aí essas histórias e muita gente que está caminhando porque o Senhor falou através... Cara, desculpa até lhe interromper, porque você falou num ponto assim bem top. Só abrir um parênteses aqui antes de falar isso. João tá aqui, eu vou botar ele para falar daqui a pouco, eu vou pedir a Ed para ele falar. João foi o cara que eu falei para tu, Ed, que ele não me falou isso, mas eu acompanho as histórias dele. João não tinha mesa em casa. E aí ele aprendeu com os pastores dele a respeito da mesa, da importância da mesa. E ele postou lá comprando uma mesa dizendo assim: eu não tinha mesa na minha casa, mas quando eu soube da importância dela, eu tratei logo de comprar uma. Então a mesa, esse tempo de mesa é muito massa. Mas voltando pra cá agora, que você tinha falado, mano, eu passei um período da minha vida turbulento, sabe? Foi um período bem turbulento mesmo. E quando eu voltei, eu passei um período afastado, quando eu voltei, cara, eu me surpreendi. A minha esposa até deu um soco santo assim, né, com palavras que eu fiquei de cara quando ela falou. Porque quando ela falou, quando a gente saiu, a gente começou a postar as coisas no mundo e tal. Quando a gente voltou, que eu coloquei dizendo, voltei pra Jesus, meu irmão, que eu recebi de mensagem. E aí eu disse assim, caraca, amor, até fulano de tal tá aqui. Aí ela, até fulano de tal apareceu. Aí ela disse assim, ele não apareceu não, ele sempre esteve aí, você que não... Aí eu comecei a criar aquela vergonha de caraca, ele viu tudo que eu fiz. E aí, massa do que você, dessa passagem que você falou, desse negócio que você falou, é que, mano, quando eu voltei, as pessoas se alegrando com a minha volta, eu comecei a receber mensagem tipo, caraca, eu voltei pra Jesus lá no LDN. E eu tenho registros disso. A galera dizia assim, eu era prostituta, eu vivia com um e com o outro. Hoje eu sou dirigente do circo de oração, aceitei Jesus lá. Deus me deu uma família, Deus restaurou o meu nome e tal. Deus me deu um filho lindo, hoje eu sou dirigente do circo de oração da igreja tal. O outro dizendo, caraca, eu fui pro LDN, no dia que eu aceitei eu tava muito doido. Hoje em dia Deus me levantou aqui, eu tô aqui, casei, prego a palavra, faço isso. E eu comecei a observar, eu digo, caraca, mano, que massa. Entendeu? Caraca, que massa saber que a gente tem sido útil no reino de Deus, né? Isso foi muito massa poder receber, que a gente vê assim, a gente às vezes não tem dimensão de quantas pessoas são alcançadas através da nossa vida. E a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela, porque eu sempre falo isso pro pessoal da igreja. Eu digo, por mais que pareça que não, mas sempre tem alguém que se espelha em você. Sim. Eu não faço nada, Jefferson. Tem alguém que se espelha em mim? Tem alguém que se espelha no nada que você faz. Eu não faço nada, mas tem alguém que se espelha no nada que você faz. Então tenha muita cautela, porque sempre tem alguém que se espelha naquilo que você faz. Jefferson, agora eu quero ir para um ponto que eu julgo muito importante nessa conversa. É o Jefferson Família. Eu vi aí nas redes sociais que Deus lhe abençoou. Aí você está prestes a ser pai de novo. Isso é um varão agora, velho. Eita glória. Cara, minha família pra mim é tudo, né, mano? Minha família é tudo pra mim. Deus me deu uma esposa... Eu não era ninguém, né? Eu não era nada nem ninguém. Deus me deu uma esposa linda, me deu uma família linda. E aí, eu tenho 3 filhas, são 3 mulheres. E agora tá vindo um homem, né? Emily, Kathleen e Radassa. E agora tá vindo o Azaf. Eita glória. Eu sempre quis ter um menino, agora vem um menino aí. Então, tô feliz demais, né? Minha esposa, como falei, tem uma festividade lá na igreja agora.
E aí, quando estava terminando, teve os agradecimentos, né? Eu que estava dirigindo o culto. E aí eu chamei ela lá no púlpito, ela ficou meio envergonhada, eu chamei ela. Eu disse, essa daqui é minha esposa, quero honrar ela porque ela não pega no microfone, mas nos bastidores, é ela que tá ali, ela que intercede, ela que impulsiona, ela que dá a palavra de direção. Às vezes eu tô eufórico, ela, meu filho, pare aqui, vamos por aqui, faça isso, faça aquilo. É aquela frase que diz, né, que por trás de todo grande homem tem uma grande mulher, né, e a gente precisa. Na verdade, eu quero simplificar essa frase. Do lado de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Porque quando a gente bota lá por trás, é verdade. É. A gente tem que ter uma mulher. Não é por trás no sentido de menosprezar a mulher. Não, entendo, assim, é porque você sabe que hoje em dia a gente tem que ter cuidado do que a gente fala que a galera é osso. Claro. Mas do lado de um grande homem sempre tem uma. Deus colocou uma mulher extraordinária do meu lado e é uma mulher que ela topa tudo comigo. Apesar precisa, né, pra você um cara pilhado assim. Das correrias. Ela tá grávida agora, mas às 7 horas da manhã a gente vai. Agora a gente começou, a gente. Como eu costumo dizer, a gente brincando, eu digo, a gente não tinha o que fazer, agora a gente começou a fazer LDN nas escolas. Foi na escola agora? A gente tá nas escolas agora, a gente fazia nas ruas, e aí como a gente não tinha o que fazer, a gente foi para as escolas, né? E aí, 7 horas da manhã, a diretora disse, caramba, a gente faz um momento aqui de 7 horas da manhã, vocês podem vir? Eu digo, bora, a gente vai. E aí ela tá lá, levanta comigo, vai. A gente tá lá no Miriam, a gente tá indo pro Miriam. Inclusive, sexta-feira a gente vai estar lá de 9h15. A gente tem de 9h15 até 9h45 para poder pregar o evangelho. E a gente já viu o resultado desse trabalho. Pessoas já voltaram para Jesus. A galera já começou a anseiar também por isso. E aí é muito massa porque tudo que eu faço ela topa. Tudo que eu chamo ela topa. Ela tá comigo lado a lado. Jefferson, deixa eu te fazer uma pergunta. Se tu quiser, a gente corta depois. Se não, qual é a tua idade, Jefferson? 31. Eita, tu é novo demais. Aí vem a Zaf aí agora, tem que ter saúde pra lidar. Agora que a Zaf vem... Vem um profeta aí agora. Tem que ter disposição, né? Que Deus abençoe demais. Eu me lembro da tua filha mais nova, a Radassa, né? A mais nova é Radassa. No tempo lá do pastor Josué, acho que a tua esposa estava grávida, não é isso? Isso. Eu lembro. Ela estava grávida. Pensa demais. O tempo passa rápido. Passa rápido. Aí voltando só para aquele tema, tudo isso nasceu na sua casa, um ambiente de comunhão, e hoje você congrega com algumas dessas pessoas? Tem alguém que é fruto do LN? Tem. É muito massa essa história, assim, você vai falando, vai dando clareza aqui na minha mente. É massa porque, assim, faz 6 anos que eu congrego lá na Madureira, pastor Tiago César. Faz 6 anos que eu tô lá. E esse ano, eu tava na frente da igreja conversando com algumas pessoas, e aí uma mulher levantou e disse assim, eu aceitei Jesus lá no LDN. Aí eu fiquei procurando a igreja que vocês congregavam, achei aqui, vim congregar aqui com você. Eu digo, foi mesmo, foi. Aí de repente chegou outro e fez, eu aceitei lá também, ó. Eu digo, caramba. Então, tem pessoas que a gente sabe que tá lá conosco porque foi a gente que levou, e tem pessoas que estão com a gente que a gente nem sabia que tinha voltado ou aceitado lá. E isso é muito louvável, mano, porque, cara, eu não sou Paulo não, mas se vocês me imitarem... A gente vai longe, né? Ei, eu falei sobre a família, agora eu quero fazer eu queria que você falasse um pouco sobre o Espírito Santo de Deus na sua vida, porque você é uma carta lida, né? A gente olha pra você e vê Deus. Amém. Eu falava no início aqui, a gente se conhece há um tempo, mas eu não quero rasgar seda, não. É muito... Como eu disse, eu sou suspeito de falar quando o assunto é evangelismo, porque eu sou muito adepto do evangelismo. Eu acho que tem muita gente querendo acessar o púlpito, mas tem um púlpito grande ali fora. Grande. Tem muita gente querendo ver quem é que está na plateia, mas tem uma plateia muito grande. Plateia essa que hoje encontra com você e diz, eu aceitei lá. Plateia que não aparece, é plateia que só quem vê é Deus mesmo, né? Então eu louvo a Deus por conta disso. O evangelho hoje, eu costumo dizer que a gente está vivendo um tempo, e é uma opinião minha, se você discordar a gente segue, tá bem mais fácil, a gente tem acesso a muito mais coisas, tem muita coisa boa na internet, tem muita gente boa na internet, assim como tem muita gente caldo de batata também, tem muito, mas acabou que está mais acessível,
O que antes era muito difícil, né? As pessoas para congregar tinham que andar 1 quilômetro e dobrar e fazer isso, fazer aquilo para chegar até a igreja. Hoje está muito mais fácil. Hoje as pessoas estão nos assistindo agora. Nós podemos chegar. Eu queria que você trouxesse para a gente aí um panorama do que é que o Espírito Santo fez na sua vida nesse tempo e os frutos que você tem visto. Traz para a gente uma ideia do que é que... Rapaz, é muito massa isso aí. O Espírito Santo ele me fez ser apaixonado pelo Evangelho de Cristo, né? Porque foi ele que habita em mim, né? Então, se não fosse ele, eu não tinha prazer em nada, né? Então, tipo, a gente se disponibiliza, vai, mete a cara, arrocha mesmo. Isso é um ministério que você se doa, entrega a sua vida e quer morrer fazendo esse ID. É como você falou, existe um púlpito enorme aí. Cara, eu já fiz alguns cultos lá na Liga. Eu gosto muito desses negócios. Eu brigo pra estar na rua. A gente já fez alguns cultos lá na Liga, o pessoal fazendo hemodiálise. E quando a gente chegava, parecia que aquela galera tava vendo Jesus ali, mano. Quando a gente entrava, que a enfermeira dizia assim, os irmãos chegou pra fazer o culto. Cara, parecia que aquela galera tava vendo Jesus. Existe uma galera que tá sedenta, né? Existe essa sede. Tem uma galera sedenta ali precisando de uma frase, de um olhar. O João ontem tava nas ruas. O João tava tragando cachorro quente, roupa, ribeira, porque eles lá. O João também é um evangelista nato. Tá pegado comigo aí desde o início. A gente vai marcar uma agenda com o João aqui. Tem que marcar uma João agenda é um evangelista nato também. Então tá aqui com a gente, é benção, viu? João João tá comigo desde o início, né? Como eu falei, ele é um irmão que foi gerado no ventre do nosso pai. No ventre, assim, né? Foi gerado no coração, na verdade, né? Pra não ficar tão... que a gente tem que cuidar do que a gente fala. Foi gerado no coração do nosso pai. João é um evangelista também, tá pegado com a gente. E a gente vê que existe muita sede das pessoas realmente. Hoje em dia, isso aqui é até complicado de falar. Hoje em dia, se você faz um culto nas ruas, é mais fácil os não crentes participarem do que os crentes participarem. Se você marca um evangelismo, as pessoas não vão. Mas se você marca algo com as pessoas que não são crentes para ouvir a palavra, a galera tá lá, pô. Porque a galera tá sedenta por Cristo. A gente precisa aproveitar essa oportunidade para implantar Cristo nas pessoas. Gerar Cristo nessas pessoas, entendeu? A gente precisa aproveitar as oportunidades para poder... Eu escutei esses dias, a minha pastora disse que queria chegar a um ponto que não precisasse nem falar, nem pregar, para falar de Cristo. Eu não entendi direito assim, eu não preciso nem falar, eu quero que as pessoas vejam Cristo em mim. E eu acho que a gente está vendo esse tempo mesmo. As pessoas, elas estão tão sedentas que você precisa de muito pouco para anunciar. Não está tão difícil. De fato, está difícil trazer para dentro da igreja. Está bem difícil. Quando uma pessoa aceita o Evangelho, aceita Jesus dentro da igreja, porque está muito mais difícil. Até por conta dessa barreira que nós mesmos fizemos no decorrer da história. Eu quero agora falar sobre uma coisa que também é uma realidade que nós estamos vivenciando. Os sinais falam da sua vida. E eu gosto disso. E está tudo muito parecido. Esses dias me falaram que desde a época antiga, porque desde a minha avó se falava sobre o arrebatamento e não aconteceu ainda. E a plenitude do tempo, o tempo de Deus é algo que só Deus mesmo, né, para explicar. A gente não vai conseguir discorrer aqui a respeito. Mas os sinais, eles já são muito visíveis. O arrebatamento, na sua visão, traz pra gente um panorama. Como é que tá o seu coração? Qual é o que Deus tem falado ao seu coração nos dias de hoje acerca disso? Você que é um cara pilhado, eu acho que vou te chamar de pilhado. Gostei desse nome aí. Rapaz, o arrebatamento pra mim é uma esperança, né? É o fim de tudo, né? Na verdade não é o fim, é o início de tudo o arrebatamento. A gente acha que é o fim, mas o arrebatamento é o início de tudo. E esses dias a gente tava tendo uma festividade lá na igreja. O tema da festividade era Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E a gente fez um negócio lá que
que é de costume de muitas pessoas hoje fazer. Que é o quê? É a gente isolar o versículo e jogar em cima dele é a famosa exegese. Exegese, né? A exegese é você extrair o texto e transmitir o que o texto está falando. E a exegese é você pegar o que você quer falar e jogar em cima do texto que está na palavra, né? Então, a gente isolou esse texto. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Caraca, que top. Aí eu fui ler Mateus 24. Aí o contexto da história. Muitos virão em meu nome, e inventarão mentiras, pregarão falsos profetas, e haverá guerras e rumores de guerra, e se levantará reino contra reino, nação contra nação. E isso ainda não é o fim. É apenas o princípio. Eu digo, meu Deus. Aí você vê, romantizar demais, né? Aí eu fui ler, aí eu cheguei pro pastor e disse, pastor, no meio do culto, eu sentado lá dele, eu cato que ele assim, pastor, o senhor já prestou atenção no contexto de Mateus 24, 13? Aí ele parou assim, eu acho que ele não lembrou, né? Ele parou, pegou a Bíblia, foi assim e fez, caramba, se a gente romantiza tanto o texto, né? Mas, cara, eu vou ser bem aberto aqui e quem quiser ficar aí para passar tribulação na terra, pode ficar à vontade. Eu sei que tribulação pela tribulação eu não quero passar não, sabe? Então eu tô ansioso por esse dia. A palavra nos dá essa certeza, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que estamos vivos seremos arrebatados, encontraremos o Senhor nos ares. Isso é muito massa, porque é o início de tudo. Encontrar com Cristo vai ser um evento extraordinário que a gente espera muito. A esperança da igreja é essa, o arrebatamento da igreja, né? Então eu estou ansioso. Tão ansioso, como eu ando ansioso pelo avivamento, eu ando muito mais ansioso pelo arrebatamento. Essa era a próxima pergunta, Jefferson. Arrebatamento e avivamento. E eu quero... a gente já está chegando nos finalmente aqui, mas eu quero só dar uma enfatizada nesse tópico. Existem pessoas que estão vivendo esse momento intenso. De fato, é o êxtase do evangelho aqui, né? Existe uma geração aí bem avivada. Existem pessoas que não conseguem mais escutar uma nota de um violão que já está, né? Pessoas que antes a gente via a necessidade de se jogar no chão, hoje as pessoas já se jogam por dentro, né? Pessoas que estão se quebrantando, rasgando suas vestes por dentro ali, então, enfim. Mas existe também essa necessidade de nós olharmos para o fim, que é o início de tudo. Arrebatamento e avivamento. E a pergunta que eu te faço, e é um comentário também, que muitas pessoas e algumas pessoas dessa geração vivem como se Jesus não fosse voltar mais. Presas a esse arrebatamento, a esse avivamento e gostando, porque é muito bom. De fato, sentir Deus, sentir a presença. Eu não quero sair desse lugar, mas a promessa é que existe algo maior e melhor para nós. Acho que Romanos 8, 18 fala que o que nos espera é muito mais do que aquilo que nós estamos vivendo. E a pergunta que eu te faço é, essa geração que vive o momento de hoje, vive da expectativa de sentir a presença de Deus, mas ainda assim deixam de viver a expectativa do arrebatamento. Qual é assim a tua visão, o teu panorama? Isso é uma verdade na tua visão? O que é que tu pensa a respeito? Na minha visão é uma verdade isso aí. A galera hoje tem prezado muito pelo avivamento e esquecido do arrebatamento. Avivamento e arrebatamento são coisas bem distintas, né? A gente acha que avivamento, hoje muitas pessoas acham que avivamento é quando o Espírito Santo tá fazendo aquele mover na igreja, a galera tá chorando, falando em línguas, aquele mover todo, a galera acha que isso é avivamento. Só que avivamento não é isso. Na verdade, a palavra avivamento, a raiz da palavra quer dizer mudança de comportamento. Olha a palavra avivamento, abre aspas, mudança de comportamento. Então, assim, a gente vai para um avivamento do que eu gosto muito, que é o avivamento do país de Gales. Deus levanta Evan Roberts para trazer um avivamento ao país de Gales. Isso é muito massa porque eu sempre falo isso para a galera, que sempre que Deus quer fazer algo, em meio a um caos, Deus levanta alguém que esteja disponível. O livro de Ezequiel diz isso. Eu procurei dentre os homens alguém disponível
para estar na brecha para que eu não destruísse essa cidade. Aí Deus fala assim, e eu não encontrei ninguém. Deus está em busca de alguém disponível. E Evan Roberts estava disponível, Deus levantou Evan Roberts no país de Gales, ele começou a pregar o evangelho e a gente vê nesse avivamento a mudança de comportamento acontecer. São 3 tópicos massa do avivamento do país de Gales, é que quando Evan Roberts começou a pregar, os bares começaram a fechar. Aí por que os bares fechavam, Jefferson? Porque os donos dos bares estavam entregando suas vidas para Jesus, pô. Mudança de comportamento. E aí o que acontece? A galera não queria mais, os cinemas das cidades fecharam. Por que os cinemas fecharam? Porque a galera não queria mais saber de cinema. O que a galera gostava de fazer? 2 coisas, orar e ler a Bíblia. Era o que a galera gostava de fazer. Isso são mudanças de comportamento que traz o avivamento. Avivamento não é barulho, avivamento não é... Não. Avivamento nada mais é do que mudança de comportamento. E existe uma grande diferença também, talvez a gente possa tratar isso um outro dia, se eu voltar aqui, entre poder e presença. A galera tem um costume de dizer assim, quem já sentiu a presença de Deus aqui e tal? A presença a gente carrega, o que a gente sente é poder de Deus. Sim. Então isso aí é um outro tópico, um outro assunto. Mas a galera confunde muito, entendeu? A galera confunde muito essas coisas. Então é tipo isso, o avivamento a galera confunde com barulho, com... Avivamento não é isso, avivamento nada mais é do que mudança de comportamento. Tem uma frase também que Deus me deu, que eu sempre falo pra galera, que em um certo momento eu estava nessa questão de arrebatamento da igreja, já pulando de avivamento para arrebatamento, juntando os dois. Deus falou no meu coração e disse assim, se nós começássemos a esperar Cristo da forma que nós deveríamos, nós começaríamos a viver uma vida transformada. Eu vou repetir essa frase. Se começássemos a esperar Cristo da forma que deveríamos, nós começaríamos a viver uma vida transformada. Como é que eu espero Cristo? A galera hoje espera que Cristo volta daqui a 10 anos, 5 anos, depois que me formar, depois que trabalhar. Cara, a palavra de Deus nos dá a certeza dizendo que pode ser agora, pô. Daqui a pouco, daqui a 1 milésimo, 1 minuto, 1 segundo. Então, se eu começo a esperar Cristo da forma que eu deveria esperar, eu começo a viver uma vida transformada. Por que uma vida transformada? Porque quando eu começar a esperar Ele da forma que eu deveria, eu vou esperar Ele vir não daqui a 10 anos, mas eu vou viver uma vida esperando Ele voltar daqui a pouco. Vai mudar o seu comportamento. Isso. Aí já vai gerar um avivamento. Isso. A mudança de comportamento gera em nós um avivamento, preparados para o arrebatamento. Aleluia, aleluia. Como a gente precisa, né, Gerson? Eu falava disso porque quando o indivíduo, isso seja eu, seja você, ou seja qualquer uma das pessoas que estejam nos assistindo, quando ela se dispõe a anunciar o Evangelho, entendendo que há uma necessidade de ganharmos vida para o reino, há uma necessidade. Nós não podemos viver como se Jesus Cristo não fosse buscar a sua igreja, não viesse se encontrar com a sua noiva. Então, quem anuncia o Evangelho entende que não é só vinde, é vinde e ide. Esse negócio de só vinde e ficando por ali, não, é ir. A gente precisa chegar nesse lugar. Meu irmão, o pessoal diz que o relógio não é crente, mas ele é nosso, ele é crente. Só que a hora passa, né? A gente está chegando nos finalmente. Mas eu queria ainda lhe pedir mais uma coisa. Eu queria que você se dirigisse agora ao seu público, as pessoas que vão nos assistir, pudessem nos abençoar com a palavra, com algo que o Senhor colocar no seu coração. Amém? Amém. Sempre que Deus quer fazer algo extraordinário em meio a cenários caóticos, Deus sempre vai usar alguém disponível. Deus está em busca de alguém disponível. E se alguém se disponibilizar para fazer aquilo que Deus designou, a gente vai viver aquilo que Deus tem prometido para a gente. Existia um vale de ossos sequíssimos. E Deus leva alguém lá. Deus levou uma multidão? Não, Deus levou alguém. Mesmo sendo em espírito, mas Deus levou alguém lá nesse vale. E ali foi um avivamento. Deus trouxe um avivamento àquele lugar. Quando a gente entender isso, sobre disponibilidade, é aquilo que eu falei para você, Deus fala lá no livro de Ezequiel que procurei dentre os homens alguém que estivesse disponível para ficar na brecha, para que eu não destruísse a cidade, e não encontrei ninguém. Deus só precisa de alguém disponível. Quando nós nos disponibilizarmos sem medidas, é isso que eu falo para a galera, quando a gente se entregar sem medidas, sem reservas, a gente vai começar a viver tudo aquilo que Deus tem prometido para a gente, tudo aquilo que Deus tem para proporcionar para a gente.
para que a gente venha viver aquilo que Deus tem pra gente de verdade, nós precisamos nos entregar sem medidas e sem reservas, sem medir esforços, sem achar empecilhos. Na verdade é passar por cima de tudo isso, porque mais importante do que a minha vida é a vida de outra pessoa. Mais importante do que eu é você. Mais importante do que minha vida é a sua vida. Então, se for preciso ser gasto a minha vida para que a sua seja edificada, eu serei. Porque eu entendo que era isso que Jesus fazia, foi isso que Jesus quis nos ensinar. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos que amar ele como nós nos amamos. Então, eu não me cansarei. Isso é até difícil falar porque a gente é muito provado naquilo que a gente fala. Então, pode se levantar milhares e milhares de empecilhos, milhares e milhares de coisas para tentar nos parar, mas a Bíblia fala que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, enquanto eu tiver vida para propagar o Evangelho de Cristo, enquanto eu tiver saúde para propagar, e mesmo que eu não tenha saúde, em cima de uma cama, se o médico chegar, eu vou falar de Jesus para ele, porque foi para isso que eu fui chamado. Eu não fui chamado para lotar a igreja, fui chamado para povoar o céu. Então, enquanto mais o céu tiver povoado, para mim melhor. Quero registrar aqui a presença ilustre, essas honras de registrar aqui. João tá aí, João, meu irmão. João e nosso querido amigo. Brendo é o meu moço aí, ó. Boa demais. Brendo me acompanha. João vamos marcar um dia para João vir aí. João tem um projeto também massa. Glória, pronto. Já tá até registrado aqui agora é pronto, João. Vamos marcar aí, João, na sua agenda aí, pra gente estarmos juntos. Jefferson, eu quero agradecer, meu irmão, tua disponibilidade, teu tempo aí. Amém, mano. Meu irmão, tu é bênção demais. Eu sei que muitas vidas têm sido abençoadas pela sua vida. E eu confesso a você, como eu já disse outras vezes aqui, eu sou suspeito de falar, mas para mim a pessoa que abraça o evangelismo, que abraça os improváveis, essas pessoas elas estão debaixo do meu joelho, porque eu Amém. Entendo que isso é muito celestial, é muito do céu. Esse vinde e ide é do céu, Nós trabalhamos muito, às vezes, dentro do templo, e de fato existe uma liturgia, existe uma ordem, existe uma necessidade, mas quando eu olho para vidas, e os projetos que você encabeça aí, fala de vidas, né? Vidas improváveis, são pessoas que estão debaixo do meu joelho. Então, que Deus abençoe a sua vida, a vida do João aí, do Brendo aí, que é bênção. Obrigado aí pela tua disponibilidade. E vamos marcar a parte B aqui, né? Na próxima, o Rinaldo disse que queria estar na próxima. Pronto, a gente marca. Eu vou até pedir oração, peço que vocês orem por mim mesmo. Eu tô com um projeto meio maluco, eu gosto de coisa meio maluca, sabe? Já até falei pra João. A gente tá fazendo o LDN nas ruas, a gente foi pras escolas agora. E eu tenho um próximo local para fazer os cursos, Vai né? dar o spoiler já aí agora? Eu vou dar um spoiler aqui. Eu tô me preparando para uma conversa com uma pessoa, sabe? Mas você já tá convidado, você tem que estar lá para registrar isso aí. Isso aqui vai ser uma coisa extraordinária. Isso aqui é para a glória de Deus. Mas o próximo passo eu quero fazer um culto dentro de um prostíbulo. Forte. Eita, é forte aí, viu? Eu vou conversar, eu vou chegar, eu estou me preparando espiritualmente para chegar para conversar com a dona de um prostíbulo. Eu vou lá e vou conversar com ela. Eu vou dizer, eu não quero vir para cá forçar vocês a aceitar Jesus, não. Eu quero que você me desse um tempo com as mulheres aqui, com quem estiver aqui dentro, só para elas ouvirem aqui a gente falar de Jesus, depois elas podem voltar a fazer o que elas quiserem aí. Eu só quero ter um tempo aqui de falar de Jesus para elas. E eu vou chegar lá. Aleluia. O meu próximo passo é esse. Glória a Deus, isso é cedo por alma. Uma vez eu tava num culto, pra gente encerrar bem rapidinho. Fica à vontade. A gente tava na rua e aí chegou uns caras do candomblé, sabe? Os caras vestidos com aquele negócio branco e tal. E aí, os caras chegaram pra gente e fez, isso aí é o quê, hein, cara? Eu digo, mano, aqui é um culto que a gente faz e tal. Quem é que pode participar? Todo mundo. Eu disse, todo mundo pode participar, pô. E aí, mano, a gente pode também. Eu disse, com certeza, não venha pra cá. Ele disse bem assim, toda segunda-feira tem, como é que é? Eu disse, toda segunda-feira tem culto aqui e tal. Ele disse bem assim, mano, disse Ele disse, após segunda-feira eu vou trazer uns amigos meus aí. Eu disse, fique à vontade, pode trazer todo mundo. Ele disse, a gente pode trazer uns tambor pra bater com vocês aí, então fique à vontade. Aí minha esposa olhou, quando eles saíram, minha esposa olhou pra mim e disse assim, tu é doido, é? Os caras vão trazer os tambor pra bater aqui. Eu digo, eu deixo eles bater, mas primeiro eu vou dizer a eles, a gente vai fazer uma oração
depois da oração, e se vocês quiserem tocar os tambores, vocês ficam à vontade. E tem que tocar no ritmo, não pode quebrar não. Cara, o massa de lá é por causa disso. A gente não tem, como eu falei pra você, a gente não trabalha com religiosidade. Então lá a gente tem homossexuais, tem pessoas do candomblé, tem pessoas que não são cristãos, pessoas cristãs, e lá a gente abraça todo o público. O nosso maior intuito lá, como eu falei, é propagar o evangelho. É o reino de Deus e bola pra frente. Esse meu irmão é bom demais. Eu gosto de pessoas assim, pilhadas. Você é um cara pilhado no reino. Obrigado demais, meu irmão. Até a próxima, viu? A gente vamos marcar a próxima aqui. Já vamos deixar registrado aqui a parte B com o João, a primeira, e a sua volta. Vamos. Tá bem? Vamos sim. Querido, você que chegou até aqui, não deixa de curtir e compartilhar esse vídeo, sabe? Isso aqui é uma mesa, é um ambiente de comunhão, mas palavras que foram liberadas aqui, testemunhos, histórias que chegam até pessoas e abençoam vidas. Nós precisamos povoar o céu. Foi isso que nosso irmão disse aqui e eu concordo demais. Precisamos povoar o céu e isso aqui é uma ferramenta. Então você que chegou até aqui, não deixa de curtir, compartilhar, não deixa de enviar esse vídeo para alguém e abençoar outras vidas. Até o próximo na Mesa Podcast. Amém?